Olá, bem-vindos a mais um podcast do Universitário. O nosso encontro de hoje é com a professora Marilene Weinhardt. A gente vai falar um pouco sobre ficção histórica brasileira. A professora Marilene é professora do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, professora sênior, e é pesquisadora nível 1C do CNPq. Então, bem-vinda, professora Marilene. A gente vai começar discutindo aqui um pouquinho sobre ficção histórica. Acho que tem uma importância essa discussão, não só para os alunos que são do curso de letras, mas para todos os alunos que gostam de uma boa leitura e também se aproxima das discussões e pesquisas que os alunos dos cursos de história também venham a ter interesse a desenvolver algum tipo de trabalho. Então, muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Gisele. Olá a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você a respeito desse tema que nos é tão caro, e espero que possamos dar alguma contribuição àqueles que estão, alguns iniciando ou já avançando nessa reflexão, nessa carreira. Eu estou à sua disposição, Gisele. Então, a professora Marilene tem uma vasta pesquisa de muitos anos dentro do romance histórico ou da ficção histórica brasileira. Tem vários artigos publicados em cima desse tema, né? Alguns livros também, e acho que não tem melhor pessoa de referência para a gente poder fazer algumas perguntas, e é um prazer também estar de novo trabalhando com a professora Marilene, da qual eu fui orientanda no meu doutorado e trabalhei com o tema de ficção histórica também. Então, a gente podia começar, professora, esclarecendo um pouco o que a gente poderia definir, chamar de ficção histórica. Bem, se você me permite, então, eu vou dar alguns passos atrás para chegar a ficção histórica. Eu gostaria de lembrar algo bastante óbvio, mas às vezes o óbvio a gente acaba deixando de lado, acaba esquecendo. Então, eu gostaria de lembrar que esse modo de dividir os saberes, as ciências, as artes, é cultural, ela não é natural. Nós já estamos tão condicionados, para não dizer viciados, com esse modo de entender que existe algo que se chama literatura, existe algo que se chama história, existe algo que se chama sociologia, filosofia, assim como medicina, engenharia, etc., que nós tomamos como se fosse natural, como se fosse algo que fosse necessariamente assim, não existisse outras formas de dividir o saber. Esse modo que eu estou dizendo, eu vou dizer nosso, mas vamos lembrar que é nosso cultura ocidental, quer dizer, não é nosso brasileiro no sentido do originariamente brasileiro, não, é a cultura que nós herdamos dos europeus, que a partir de determinada altura, que você como historiadora dirá muito melhor do que eu até, mas que data em termos de civilização, não é relativamente recente, é de alguns séculos. Então, aquilo que hoje nós chamamos de história e aquilo que hoje nós chamamos de literatura, ou melhor, de uma parte da literatura, e eu já vou, em seguida, procurar ser um pouco mais didática e dizer que parte é essa, essa divisão, essas duas áreas do conhecimento têm em comum a questão de que ambas trabalham com a narrativa, e daí a narratividade, essa noção de que existe algo que é contado, que acontece num determinado tempo, que acontece num determinado espaço e é contado por alguém, que tem um narrador. A história também tem um narrador. Então, é preciso ter em vista esta semelhança, esse parentesco,
mas pensar também nas diferenças. E antes de pensar nas diferenças, eu quero agora dizer de que recorte da literatura nós temos em vista aí quando dizemos que é narratividade. É a narrativa de ficção, né? É a ficção. Bom, ficção também é um termo muito abrangente, porque eu vejo filmes que são ficção, eu vejo novelas, eu vejo séries, todas são ficção e todas também são narrativas, ou quase todas aí são necessariamente são narrativas. Então, é preciso pensar, tentando precisar o nosso corpus de trabalho, o nosso objeto, vamos pensar que nós trabalhamos com a narrativa verbal. Os historiadores e os ficcionistas trabalham, os ficcionistas que produzem romances e que produzem contos, trabalham com a narrativa verbal. Tanto o historiador trabalha com a narrativa, e o romancista e o contista, e que nós costumamos chamar de ficcionista, mas é verdade que quem faz cinema também é ficcionista, quem faz novela, telenovela, ou quem faz série também é ficcionista, mas nós vamos precisar aqui, nós vamos nos deter no ficcionista que trabalha com a narrativa verbal. Bem, aí, então, entremos na questão de qual já falamos da semelhança, vamos pensar na diferença do que é a narrativa histórica e a narrativa de ficção. Isso já está lá no Aristóteles, e que o historiador trabalha com os fatos que aconteceram, enquanto o ficcionista trabalha com o que poderia ter acontecido, que lá no Aristóteles se chama de poeta. Mais uma vez, é a questão de como é que são as divisões em cada tempo. Aquele que ele chama lá de poeta, hoje nós chamaríamos, não é só o que faz poesia, é o que trabalha que trabalha literariamente com o texto, que trabalha com a linguagem verbal, não a linguagem cinematográfica, por exemplo, ou outra qualquer, mas a linguagem verbal. Então, a diferença, em primeiro lugar, está aí. Quando nós trabalhamos nessa diferença entre o historiador conta os fatos que aconteceram e o ficcionista conta os fatos que poderiam ter acontecido, nós estamos estabelecendo uma diferença e estamos como que inviabilizando a ficção histórica, porque aí a ficção histórica fica uma contradição, né? Porque se ela é ficção, ela não é histórica. Bom, mas acontece que a ficção histórica existe. Nós que trabalhamos com teoria, com a reflexão sobre a coisa, não legislamos como é que pode, o que pode ou não se pode fazer. Os artistas fazem, os escritores, que são artistas, fazem, e a nós cabe refletirmos a respeito de como é feito e de qual o resultado, qual a eficiência desse modo de fazer. Então, aí eu acho que nós vamos chegar na ficção histórica, que é um tipo de narrativa em que existe eu tenho um pouco de medo de dizer lastro histórico, porque lastro tem um peso muito grande, né? Nós trabalhamos com as palavras, nós temos, não só temos que ter cuidado com elas, como temos que treinar os nossos estudantes a terem cuidado com as palavras também. Então, lastro é uma dessas, para dizer um lastro histórico, mas então talvez convenha melhor nós dizermos que tenha um fundo histórico, que tenha, quer dizer, o ficcionista vai trabalhar, vai criar. Nenhum ficcionista cria do nada. Tudo que nós lemos em romance ou em conto tem relação com a vida. Tudo é resultado da experiência, que não quer dizer que seja da experiência direta dele, de que ele viveu aquilo, mas é da experiência humana. Então, quando nós trabalhamos nós nos deparamos com um texto que nós podemos chamar de ficção histórica,
É porque nós sabemos, de algum modo, e eu digo de algum modo porque nós sabemos, ou porque nós estudamos na escola, ou porque nós lemos um livro de história, enfim, nós temos a informação de que um fato semelhante, ou de o ponto de partida, pode ser, é algo que, de fato, que aconteceu. Então, agora, o ficcionista tem toda a liberdade para trabalhar com personagens secundários, com personagens que de fato não existiram, com as personagens que existiram, mas que ele não as caracteriza como a história caracteriza. Então, a ficção histórica pode se perguntar, pode fazer com que nós nos perguntemos, mas isso podia ser bem assim, mas há outras possibilidades, quer dizer, ela tem uma liberdade que a história não tem. Porque o historiador é o narrador, o escritor não é o narrador. O texto de história, o texto histórico, tem também um narrador, porque é uma narrativa, mas o narrador não se distancia do historiador. O narrador é o historiador, tanto que um historiador que escreva, faça uma determinada interpretação, porque também não vamos pensar que a história é o que aconteceu, como disse lá o Aristóteles, a história é o que aconteceu. Não. Na medida em que passa por esse filtro que alguém está narrando, já não é uma questão de se modifica, no nosso cotidiano, nós temos a experiência o tempo todo de estarmos presentes num determinado fato e nós contamos de um jeito e outra pessoa que estava ali presente junto conosco conta de outro. O processo narrativo pressupõe mesmo essa intervenção, essa espécie de filtro. No entanto, o historiador, para fazer afirmações, ele precisa ter documentos, ele precisa ter... ele interpreta documentos para descrever o fato que ele resgata. O ficcionista não é o narrador, ou melhor, o narrador não é o ficcionista. O historiador, quando ele faz uma determinada interpretação e mais adiante ele descobre outros fatos, ele descobre outros documentos que levam a outra interpretação daquele fato, ele tem, inclusive, que se explicar por que ele não está se contradizendo, ele fez mais pesquisas, precisa explicar por que houve uma mudança de posição. O narrador não precisa disso. Ou melhor, o escritor não precisa disso. O escritor não se confunde com o narrador. O escritor não é responsável por um crime que o narrador fez. E o melhor exemplo que nós temos na literatura brasileira, melhor no sentido de tomar algo bem conhecido, para mostrar que o narrador não é o escritor, o Machado de Assis não tinha morrido para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, ele faz um discurso. O Brás Cubas tinha morrido, sim. Mas o Machado de Assis não tinha morrido. Então, ele não tinha sido enterrado daquela maneira como descreve, de uma forma tão singular e tão especial aquele enterro com tão poucas pessoas, afinal, peneirava uma chuvinha fina, etc. Aquele enterro parece que aconteceu em Curitiba, nessa época agora, né? De tanta peneirar uma chuvinha fina. Então, eu acho que é preciso nós partirmos dessas premissas para nós pensarmos o que é a ficção histórica. Gisele, como você viu, você me faz a pergunta e eu vou embora, não é? Você pretendia me fazer muitas perguntas, agora eu vou tentar deixar você fazer outra pergunta, que eu nem sei se eu respondi. Eu estava até aqui pensando e refletindo, né, porque essa minha formação híbrida aí, né, de história e também depois tendo feito letras, me faz até pensar e voltar um pouco no que eu pensava como historiadora e depois o quanto eu repensei, inclusive, o próprio processo da criação do texto a partir do encontro, né? Eu acho que aumentaram as minhas reflexões do encontro com outras possibilidades dentro do curso de letras, né? Dessa ideia de como é a escrita na história, né? Esse processo de escrita e o trabalho que a professora Marilene comentou, obrigatório do uso da fonte, não há outra possibilidade, né? A gente faz
como historiadores, uma interpretação possível, uma possível interpretação, né, de outras tantas dos documentos que estão ali. Então, a fonte histórica ela é fundamental para uma leitura possível da história, para uma das leituras, né? Não há outra possibilidade. E é diferente quando, né, a gente se lida com, conforme a Marilene estava comentando, né, com a produção do texto de criação, né, dessa liberdade de escrita, da criação ou da invenção, por exemplo, das personagens que podem compor aquela narrativa, por exemplo, diferente de um texto de história, né, onde essa sugestão de invenção, né, de ficcionalização de uma personagem, para nós, historiadores, seria o impossível, né? Ou mesmo nessa narrativa, como mesmo disse a professora Marilene, a gente acrescentar num texto ficcional outras possibilidades de final de um determinado evento, né? Da trajetória de um evento que pode ser, né, lido, né, ou escrito melhor por esse escritor e pela voz do narrador de uma outra maneira bem diferente do que aquele evento aconteceu, tendo o evento como pano de fundo. Então, acho que é interessante, até porque a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo uma leitura de filmes, que é mais recorrente, né? Perguntando sobre a verdade histórica, não era assim, tal evento, tal episódio da história, o diretor fez uma modificação. É porque a ficção ela tem outros compromissos, né? Diferente, por exemplo, do que a história se propõe. Né? Então, não é isso de uma única verdade histórica, como bem salientou a professora Marilene, mas ela tem outras margens de trabalho que não são as mesmas do trabalho de alguém que está fazendo uma criação, uma leitura, né, desse evento, né, dentro da ficção. Então, na verdade, eu queria perguntar outras coisas. Se você me permite um comentário ainda antes de você passar para outra pergunta, vamos lembrar que isso não quer dizer que o imaginário não está presente no trabalho do historiador. Né? Quando você lembrou agora de uma verdade, e que eu acho que é fundamental nós pensarmos, a história não é a verdade, a história é uma verdade. O imaginário está presente no trabalho do historiador também, porque a maneira como ele interpreta os documentos é resultante das relações que ele estabelece a partir do imaginário. Né? Mas a maneira como o imaginário é trabalhado na ficção, melhor, quer dizer, tanto a maneira como o imaginário é trabalhado pelo escritor, como a maneira como o leitor, o imaginário do leitor age e reage na medida em que lê um texto de ficção. E quando ele lê um texto de ficção em que ele identifica como ficção histórica, e eu digo isso porque é possível que nós leiamos textos que alguém vai chamar de ficção histórica e outro não vai, porque ele pode não conhecer aquele episódio. Sim. Né? Então, a forma como se o leitor conhece outras narrativas históricas sobre aquele episódio, o imaginário dele vai funcionar de forma diferente. Tá? Desculpe, Gisele, mas não resistia, porque eu gosto bastante de falar do imaginário. Não, e concordo. Eu sempre lembro de um episódio, vou só salientar, eu fazia uma pesquisa sobre o final do século XIX, quando eu fiz mestrado em História, há muitos anos, e que apresentava especificamente uma cidade, o cotidiano daquela cidade, e eu trabalhava com a ideia de sujeira, doença, e o que tinha vitimado as últimas epidemias locais, mais para o Brasil meridional e tal, e mapeava uma cidade. E aí eu apresentava, a partir dos jornais, a sujeira daquele local, o quanto, por exemplo, as carroças que paravam perto do teatro deixavam mais lamacentas as ruas, né, o quanto as ruas eram inapropriadas, os homens iam no entorno do teatro para urinar, então havia várias reclamações do quanto aquilo poderia se transformar num lugar assim mais pestilento, mais sujo. E tinha a ver um pouco ainda com aquelas teorias miasmáticas, né? Ainda em transição ali, de que o próprio odor também era um vetor de contaminação e tal. Bom, e aí eu traçava esse panorama meio lúgubre, né? Não tão lindo da cidade. E um amigo que fazia pesquisa sobre o mesmo período falava sobre o teatro.
E aí, assim, eu lia o trabalho dele e eram as glórias do teatro, as maravilhas, as pessoas chegando felizes para uma apresentação teatral, né? O quanto vinham peças do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, porque era sobre o Rio Grande do Sul, e da região do Prata também lá para. Então, assim, era um mesmo lugar, né? E aí a gente lia as fontes, trabalhava com fontes muito próximas de jornais, mas eu fazia um recorte para minha leitura e ele fazia um outro recorte para a leitura dele. E a gente preenchia, né, esse cenário a partir dos jornais sobre um tema que era diferente de um mesmo lugar. Então, acho que é um pouco isso que a professora Marilene comentou. O que a gente toma como referência de documento e o que a gente preenche a partir das nossas leituras daquele documento, para fazer uma narrativa ali, né, de um episódio histórico, de um momento histórico, né? Então, acho que é isso. Eu queria também perguntar para a professora Marilene ali a respeito, quando surge, né, o gênero romance e tal, na virada do 18 para o 19, logo na sequência a gente já vai ter, né, num cenário europeu, a produção, né, do Ivan Ioé, que é talvez uma baliza inicial ali da ficção histórica, né, pensando aí na literatura. E aí no Brasil a gente tem já o Alencar também. Então eu queria que você comentasse aí a respeito, né, de como é que essa ficção surge, né, esse modelo, quando é que ela surge, e eu acho que puxar assim para apresentar talvez, bom, surgiu lá, aí a gente tem um hiatozinho aí, um tempo meio de desaparecimento, né? E depois como é que ela retorna? Se pudesse fazer um comentáriozinho, a trajetória dessa ficção histórica. Gostei da tua estratégia, porque você sabe que eu vou começar a falar da origem e vou me estender muito e não vou reservar tempo para a parte que você queria falar depois da contemporaneidade. Então, você já emendou aí para que eu tenha Está certo. É uma boa estratégia. É a estratégia de quem conhece a colega, né? Sabe? E que já teve a primeira amostra aqui na primeira questão. Então, vamos lá. Você já recuperou aqui a origem, final do século XVIII, início do século XIX. O que nós chamamos hoje de romance, porque existe romance da antiguidade, mas era uma outra forma, não obedece os mesmos procedimentos narrativos, que é o que nós chamamos, desde o finalzinho do século XVIII, início do século XIX, de romance. Para quem é muito jovem hoje, fala em século XVIII, XIX, mas é uma coisa bem antiga. Mas se nós pensarmos em termos da cultura ocidental, nós estamos falando do século XVIII, XIX, quer dizer, nós estamos falando de 200 anos atrás, mas tinha 1800, no mínimo, antes, né? Então, né, precisa ter essa dimensão histórica para aceitar a ideia de que o romance é uma forma relativamente recente, né? Os historiadores da literatura e os teóricos dizem até que é a forma mais nova e que mais se modifica, que se submete a... Não vamos falar de evolução, que parece assim que é uma coisa que é melhoramento, que é uma coisa... Não se trata de progresso, de melhor, de coisa, é diferente, mas há alterações no modo de ser do romance. Então, tão logo essa forma ganha foros de cidadania estética, porque era muito desprezado no início, né? Porque assim, não tem nem trabalho de fazer verso, não precisa fazer rima, não precisa fazer métrica, só contar historinha, todo mundo sabe contar historinha. Depois vai se perceber que não é todo mundo que sabe contar historinha, que há técnica nisso, a técnica, inclusive, para segurar o leitor. Aliás, técnica para segurar o leitor que o Walter Scott tinha muito bem, né? Então, a forma romance, e especialmente o romance histórico, passa a ser cultivado de uma forma bastante intensa, justamente no período do romantismo, e aí vem uma relação com a história, quer dizer, não é só uma questão estética, né? Vem essa relação com a história, que é o período
da discussão, não é discussão, do surgimento dos nacionalismos, vamos chamar assim, né? A configuração das nações, da maioria das nações europeias, está aí nesse período, né? Século XVIII para o século XIX. Então, há uma série de características do romantismo que se casam muito bem com esse modo de resgatar a história e que tem razões estéticas e que tem razões históricas. Mas, antes que a Gisele me puxe a orelha aqui, que precisa chegar no Brasil, os ficcionistas, aí não só os ficcionistas, a literatura brasileira assumiu no século XIX, nós não ainda no século XVIII, para nós já no século XIX, né? Com a independência, foi a literatura que assumiu de forma mais forte, mais empenhada, acho que a palavra melhor do que forte é empenhada, foi a literatura que assumiu de forma mais empenhada dar uma feição para o Brasil. E isso na poesia, no teatro e no romance. E aí nós temos, então, o nome do Alencar. Tanto, algumas das produções do Alencar, nós podemos ler, ele mesmo fez aquela classificação, tem romances históricos e romances indianistas, mas alguns dos romances indianistas nós podemos ler como romances históricos também. É um modo de ler, porque nós não precisamos pensar que o romance histórico tem que ter assim uma etiqueta, pois romance histórico não pode pôr nenhuma outra. Muitas vezes é o modo como nós lemos, que é valorizando o diálogo com a história. Não é valorizando a história, mas valorizando o diálogo com a disciplina história, nesse sentido, não com o enredo. Então, no período do romantismo, o nome que nós mais lembramos é o do Alencar, mas há outros romancistas, inclusive mulheres, que estão. Há uma produção que se deu nas províncias, depois nos estados, quer dizer, nessa altura nas províncias, né, porque é durante o Império, uma produção escrita por mulheres e que não alcançaram as histórias da literatura tradicionais, quer dizer, não se tornaram canônicas, e que há estudos hoje mostrando como muitas é um exagero, mas algumas, ou até várias autoras, escreveram romances históricos. E com o advento do realismo, no sentido da escola realista, e também no modernismo, em alguma medida, mas especialmente no que nós chamamos, para efeitos de estudo, a escola realista, o período realista, aquela característica do realismo de ser, de preferência, a observação direta da realidade que fosse apresentada pelo escritor, obviamente, faz com que o romance histórico fique na penumbra, né? Não chega a haver uma interrupção da produção, mas ele fica bastante na sombra. No modernismo, o que fica em primeiro plano é o experimentalismo. Os jogos de palavras, a experiência mesmo com novas formas de narrar e de fazer poesia, também faz com que o romance histórico fique mais na penumbra. É verdade que aí, em 1910, 20, existe uma produção de romances históricos, mas eram romances históricos mais para... que ficam mais com uma literatura de entretenimento. Um nome que é da virada do início do século XX, virada do XIX para o XX, início do século XX, que é o Paulo Setúbal. Ele faz muitos romances faz alguns romances sobre a família real, sobre o Dom Pedro, especialmente, mas ele gosta mais de contar os amores do Dom Pedro, as histórias da Domitila de Castro. É uma literatura que eu vou usar um termo que não é muito adequado para a crítica literária, mas assim, um pouco de fofoca,
E que tem seu público, e que não é problema nenhum que tenha seu público. Quer dizer, nós não temos que fazer essa triagem de não podia fazer isso. Claro que podia, tanto podia, e ele tinha um público bastante significativo. E há alguns outros escritores desse período, mas não, em geral não constam nas histórias literárias, e seria preciso fazer um estudo daquilo que se chama a estética da recepção, quer dizer, quantos exemplares foram vendidos, como é que circulou, para ver porque a maioria deles desapareceu. Quando nós chegamos aí já em 1950, nós temos alguma coisa em torno nos anos 50, mas quando chegamos aí no período de 60 e 70, há uma emergência tão grande de entender aquele momento, de entender aquele país, né, que nós temos poucos romances históricos. Assim, mas não vamos esquecer, eu disse de 1950 com a intenção de valorizar aqui, de citar, ele não precisa que eu o valorize, mas de citar, de lembrar o grande Érico Veríssimo, começando a publicação do Tempo e o Vento, com o volume O Continente, com o primeiro volume do Continente, que é de 1949. Né? Então, essa produção é um marco no romance histórico, inclusive com a discussão, depois, na sequência, com a publicação dos outros volumes da trilogia, com a discussão de se aquilo é romance histórico, quer dizer, se aquele tipo de narrativa é romance histórico. Os historiadores, de modo geral, reconhecem a categoria romance histórico no Continente, no volume 1 e 2, mas no Continente. E depois se discute, e quase sempre há uma tendência a questionar essa possibilidade, e aí, Gisele, eu vou entrar um pouquinho numa outra discussão que você não me perguntou, mas eu acho que a gente precisa falar dela, que é qual é a distância entre o tempo da escrita do romance, no momento da publicação do romance, escrita e publicação, e o tempo que é representado, porque o Érico Veríssimo termina o romance praticamente já no período que é o período de vida dele, e no período que ele está produzindo, né? Desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui, que o meu celular resolveu falar um pouquinho. Está no silencioso, mas ele resolveu falar um pouquinho. Bem, mas então, quer dizer, essa produção do Érico Veríssimo já dá margem para essa discussão. Pessoalmente, eu entendo que é possível fazer a história do presente, sim. Que é possível, quer dizer, a história do presente os historiadores fazem, né? Mas assim como os historiadores fazem a história do presente, é possível o escritor também ficcionalizar a história do presente. E é a maneira como... Essa é uma discussão que é mais adensada e precisaria de exemplos, agora nós não vamos ter tempo de tratar mais longamente disso, mas a maneira como aquele episódio já está, se aquele episódio já está historicizado de alguma forma, se ele já tem alguma forma que eu possa entender como um acabamento, é claro que isso depende da maneira como é apresentado no romance também, mas depende de como a história, porque acabamento de fato não existe, né? Todos nós vivemos uma continuidade, mas alguma forma de eu dizer que aquele tempo está encerrado dentro daquele conjunto de características. Mas essa é realmente uma questão que eu prefiro deixar de lado agora, porque essa é uma questão que precisa estar em cima do texto para a gente apontar quais são as características que permitem chamar de romance histórico ou não. Mas eu não queria deixar de levantar que é uma das questões mais instigantes. E, enfim, chego agora àquilo que você me pergunta a respeito da contemporaneidade.
Bem, quando estamos nos aproximando do final do século, e quando eu digo nos aproximando do final do século XX, é em 1980, por aí, há uma profusão de romances históricos, e não só no Brasil. Quer dizer, é uma tendência que acontece, de alguma forma, na Europa, mas que acontece, sobretudo, na América Latina. Os próprios estudiosos europeus ou americanos, norte-americanos, reconhecem que há uma renovação muito grande do romance histórico no final do século XX, por conta de alguns fatores. Aquele conjunto de ditaduras militares que aconteceram em vários países da América Latina, e que, na hora que isso está chegando ao fim, que esse processo está se aproximando, está dando sinais de esgotamento, há uma necessidade de repensar a história desses países e de repensar de uma forma que a literatura pode se permitir e que a história não pode se permitir, que é fazer perguntas sem que elas precisem estar respondidas, né? Porque são as perguntas que são instigantes. Ainda, e aí outra razão, a proximidade da data magna dos 500 anos da descoberta da América, produz uma quantidade muito grande de romances históricos. Então, entre mais ou menos 1980 e o início deste século, produziu um volume muito significativo de romances históricos, e, inclusive, eu não vou ameaçá-la de que eu vou fazer isso agora, mas adiantar que existe até a possibilidade de a gente estudando essa produção, a gente percebe como ela vai também se transformando, como ela vai se modificando. Eu acho que, falando nessa temporalidade, né, de aproximação, né, a gente não tem como entrar muito nessa discussão, mas essa temática, inclusive, né, professora, de pensar os períodos ditatoriais cívico-militares, tem sido uma retomada bastante frequente desses escritos dessa ficção histórica mais contemporânea, né, que se deu, né, essas ditaduras cívico-militares nos anos 60, 70, 80, dependendo, né, da realidade de cada país, principalmente latino-americano, né? Então, ela vai ter especificidades de data, mas é em torno disso, né, que tem crescido uma temática de discussão. E aí, nesse sentido, há uma proximidade temporal, né, daquele que escreve, né, do autor, com o evento que ele está descrevendo. Então, é disso que a professora Marilene estava falando. A gente tem visto, inclusive, mais frequentemente esse movimento, né, da escrita, da vida do escritor está próximo ao evento que ele está jogando, né, para discutir ali, para escrever efetivamente. Eu queria aproveitar, então, sobre essas temáticas, né, e daí lançar um pouco de perguntas em cima de algo que me interessa, que é a escrita de mulheres dentro desse nicho da ficção histórica, né? No Brasil, pensando no Brasil, né, isso tem crescido significativamente, né, é um percentual cada vez maior, pensando nessas escritas dos anos 90 e aí na virada para o século 21. E aí queria, então, que o comentário fosse um pouco em cima disso. Sei que a professora Marilene também tem lido a respeito disso, e é o que me interessa, foi em cima disso também que eu pesquisei. Então, que falasse um pouco desse escrito das mulheres que, de alguma maneira, vai meio que na contramão do que foi mais canônico sempre, né? Então, a gente, de alguma maneira, por meio da ficção, parece que pegou um outro lugar ao sol, né? Não que não tenha tido também outra produção em outras, né, de outras coisas nos romances, né? Mas estou pensando aqui na ficção histórica. E aí pensando, né, em autoras bem mais contemporâneas, né, cujas temáticas são bastante interessantes e que trazem na narrativa, muitas vezes, também a personagem feminina como centro ali desse enredo, né? Então, professora Marilene, se puder comentar um pouco de obras contemporâneas e isso.
Olha, você toca aí numa das questões mais instigantes deste momento, né? Porque quando eu comecei a fazer esses levantamentos sobre os romances históricos, era assim, não aparecia o nome de mulheres, e os levantamentos que eu estou dizendo, os que eu fiz, são da produção de 1980 para cá. E desse período, de 1980 até 90, 90 e poucos, o nome que aparecia era da Ana Miranda, e que ainda fazia um tipo de, sem prejuízo da qualidade estética, mas fazia um tipo de produção muito específica, que era aquele resgate de escritores, né? Que começa com o Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos, e, na sequência, ela vai fazer do Olavo Bilac, do Augusto dos Anjos, vai fazer, quer dizer, o Olavo Bilac na obra que é sobre o Augusto dos Anjos, né? Não tem um romance sobre o Olavo Bilac. Depois vem o Castro Alves e mais adiante o Alencar. Mas isso daí já está em outra fase. Mas nos primeiros levantamentos, eu lembro de uma disciplina que eu estava dando lá em 1990, mais ou menos por aí, de repente, e eu tinha dado assim 10 romances para ele no semestre, e um aluno me perguntou, mas nenhum romance escrito por mulher? E eu não tinha me dado conta disso, porque eu estava trabalhando com o levantamento de romances históricos. Tinha um que ela disse, mas só um escrito por mulher, que era o Boca do Inferno, da Ana Miranda. Porque que eu me cobrando, e foi muito bom ele me cobrar, porque me chamou a atenção para isso, que eu não tinha procurado um equilíbrio aí, mas nessa altura o equilíbrio não era possível, porque a minha resposta meio assim, a blague que eu fiz no momento foi, bom, parece que isso aí confirma aquela história de os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, porque as mulheres não escreviam romances históricos. Essa situação se modificou significativamente, e eu quero chamar a atenção para não é uma questão de que agora aí começaram a aparecer escritoras, porque nós já tínhamos, nessa altura, nós já tínhamos os nomes de Lígia Fagundes Telles, de Clarice Lispector, ou de Queiroz, lá do Rio Grande do Norte, como é? Raquel de Queiroz, tinha um número significativo, Nelly Lapillon, um número significativo de mulheres escrevendo romances, mas não havia romances históricos. E essa situação se modifica a partir de um determinado momento, aí situado no início, finalzinho do século XX, mas já pesando mais agora no início do XXI, a ponto de que hoje nós facilmente fazemos longas listagens de escritoras mulheres produzindo romances históricos, né? Maria José Silveira de Queiroz, Maria José Silveira, não a de Queiroz, né? Maria José Silveira de Queiroz é outra, Maria José Silveira, a Eliana Alves Cruz, e aí, lembrando da Eliana Alves Cruz e da Ana Maria Gonçalves, eu quero lembrar apontar aí mais um dado, né, que há muitas mulheres escrevendo romances históricos e mulheres negras, né, escrevendo romances históricos, e aí discutindo com muita propriedade, trazendo com muita propriedade a questão da condição do escravizado, né? As formas que tomam, e especialmente quer dizer, a absoluta violência que era aquele sistema, ainda agravado na condição para as mulheres. Então, essa produção hoje merece uma atenção muito especial. E outro dado que eu venho percebendo nos romances escritos por mulheres, que é a ficcionalização de tempos mais longos, apresentando a família, né?
determinadas, não a família da escritora, eventualmente até pode ser, mas não é uma questão de ser necessariamente a família da escritora, apresentando diversas gerações de uma mesma família e o modo como essas relações vão se modificando. Então, eu acho que esse é a gente precisa estar bastante atento nesse momento, um olhar bastante cuidadoso para essa produção da escrita das mulheres e ainda mais das mulheres negras. Eu acho que é um filão bem importante. Eu lembro quando eu fiz esse levantamento, em cima das pesquisas, inclusive, também, né, da professora Marilene, professor Estevão, e que faziam um arrolamento lá, né, de obras que tinham sido escritas na ficção histórica brasileira dos anos 70, 80 para cá, e aí eu lembro que esse percentual foi gradativamente realmente se alterando, e mais ainda, conforme disse a professora Marilene, na virada para o século XXI. E obras de fôlego, né? E bem Sim. importantes mesmo, como é o caso mesmo do defeito de cor, de um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, né? Então, acho que a gente tem observado, né, que as prateleiras, inclusive das livrarias, têm uns espacinhos agora maiores, não tanto ainda para a ficção histórica brasileira, mas também já chegando lá, né, mas para esse filão da ficção histórica. Então, acho que é importante salientar. Queria falar, professora? Eu ia dizer que eu não tenho parâmetro para dizer que é um fenômeno muito brasileiro, porque eu não consigo acompanhar a produção de outros países. Mas a gente sabe por pesquisas de alguns colegas e tudo que é uma coisa que vem acontecendo na Argentina, com certeza. Precisaríamos de uma pesquisa mais intensa para dizer se é um fenômeno latino-americano ou se é um fenômeno da cultura ocidental. Mas a minha impressão nesse momento é que é um fenômeno bastante localizado aqui na América do Sul, e talvez na questão do escravismo, no caso brasileiro, né? Porque é aqui que dura mais, né? Exato. Dura muito, né? Mais de 300 anos. E até acho que é interessante, né? Porque à medida que a gente vai lendo, eu tenho também lido, assim, com a professora Marilene, essas escritoras que produzem sobre o tema da escravidão, né? E fazendo um comparativo com também os estudos da história dessa temática, a gente vê uma guinada bem significativa de como trabalhar esse tema, né? Eu acho que a gente tem uma obra do Manolo, né, Florentino, que é Em Costas Negras, para mim é uma das que faz justamente esse movimento de mudança, de pensar nessa perspectiva do escravo da pessoa escravizada deixar de ser apenas um percentual lá numa tabela de quantos chegaram, né, da África no Brasil, mas de ter histórias específicas dessas pessoas também. Então, a história também tem feito esse movimento. Tem um livro da Sheila de Castro Faria, também, que é a Colônia em Movimento, que fala um pouco dessas outras organizações familiares, né, e que a gente sai um pouco daquela ideia muito circunscrita da vida apenas na senzala, mas outras possibilidades de socialização desse escravizado, outras relações que ele estabelecia, né, da parentela que ele tinha dentro dos engenhos, mas fora também da vida na cidade, e que nesses romances tem aparecido bastante preenchido, né? O que eram essas relações, esses casamentos, essas relações de parentesco, de ajuda entre eles, né? Tanto nas casas grandes, né? Nos engenhos, quanto também e principalmente na cidade. Então, eu acho que é interessante, lembrando um pouco que a professora Marilene falou, né, dessa liberdade um pouco maior, desses preenchimentos de perguntas da história que a ficção nos permite, que a gente observa muito sendo respondidas ali de uma outra maneira pela ficção histórica.
Então, nessa vertente, eu recomendo intensamente a leitura do que você acabou de citar, a Ana Maria Gonçalves, com Um Defeito de Cor, e também a Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Né? Então, o que chama atenção aí é, quer dizer, a presença do negro, a gente pode dizer, né, está na literatura brasileira desde o século XIX, mas é bom lembrar que existiam duas formas de figuração, de representação do escravizado. Ou ele é uma vítima, coitadinha, ou ele é o bruto, né? Aquele ser no limite de ser do animalesco. Eu não vou nem dizer do animal, porque o animal ainda pode ter coisa, mas é do animalesco, animalizado mesmo. E nesses romances, não só nesses romances, aliás, essa vertente aí é muito interessante, né, Gisele, para pensar em estudos comparativos, assim, de como é que está caminhando isso no estudo da história, como é que está caminhando isso na ficcionalização. Mas esses seres são, quer dizer, essas personagens têm profundidade psicológica, não são os bons ou os maus, não, tem uma dimensão muito, muito interessante, porque alcançam uma dimensão que não fica nada a dever às personagens brancas, muito pelo contrário, em alguns deles nós temos justamente os brancos. No Água de Barrela é um caso, não pensei ainda nas virtudes o defeito de cor, mas na Água de Barrela fica muito... os estereotipados são os brancos. É o senhorzinho, a senhazinha, coisa, são bem estereotipados. E são os escravizados que têm uma outra dimensão. E nós estamos falando aqui sobretudo de mulheres negras, mas não vamos esquecer também que há uma literatura indígena aparecendo, que eu conheço muito pouco disso, mas sei que nós precisamos também ter um olhar, pelo menos se nós não conhecemos ainda a produzida por indígenas, mas já uma visão diferente também sobre a personagem indígena, para pensar nessa composição de Brasil. E nós não temos que ficar cobrando por que os outros não fizeram isso, por que no passado não deram. Não, cada tempo tem o seu modo de olhar. É hoje que é possível fazer isso, é hoje que nós chegamos num momento em que nós estamos com olhos abertos para essas outras dimensões da realidade ou para essas dimensões da realidade. Gisele, eu estou abusando do seu tempo aqui. Não, estava ótimo. Eu acho que a gente já deu um bom panorama para os interessados, né? E algumas pinceladas aí, então, do que é a ficção histórica, e também trabalhos mais recentes sendo desenvolvidos no Brasil. Professora Marilene, eu queria muito agradecer a participação e a conversa que a gente teve. Eu acho que para os alunos, tanto do curso de Letras quanto de História, foram palavras muito interessantes, né? Acho que representam um pouco, não só dos estudos que você vem realizando, mas também, de alguma maneira, desse panorama de como a ficção tem se comportado aí no Brasil. Pelo menos uma primeira pincelada, né? Quem se interessar vai atrás de alguns artigos produzidos a respeito do tema, inclusive escritos pela professora Marilene. Então, suas palavras finais e muito obrigada pela participação. Eu quero dizer que vão atrás, sobretudo, dos romances, que leiam, sobretudo, os romances. Sobretudo os romances. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, gente, e espero que vocês tenham curtido o nosso podcast e até um próximo encontro. E boas leituras.